Olá, o meu nome é Marcos. Eu sou do Centro-Oeste de Minas Gerais e não posso dizer o nome da cidade, pois o caso que eu vou contar é muito famoso na região e até hoje afeta a minha família e também vai afetar você. Nasci e fui criado na região e sou filho de fazendeiro, criador de gado. Não somos ricos, mas temos uma vida financeira equilibrada. Eu vou resumir, porque a história é triste e até estou chorando no momento que estou escrevendo. No ano de 1978, eu nasci e vivi toda a minha vida na fazenda. Eu tive uma vida muito feliz. Claro que o meu pai exigia muito de mim. Então eu tive que trabalhar duro na fazenda para conseguir ter dinheiro para me divertir com os amigos. Estudei e me formei em 1994 e me casei com uma moça muito linda chamada Sueli. Namoramos 4 anos e quando nos casamos, a cidade inteira parou para ir ao nosso casamento e parecia um casamento de filme. Herdei do meu pai um pequeno sítio na região, me formei em veterinário e fui trabalhar com o meu pai. Tive 2 filhas, a Carol, a mais velha, e a Priscila, a mais nova. Era uma região muito calma e tranquila, além de muito bonita. Eu vivia no paraíso e não tinha vontade nenhuma de morar na cidade grande. Mas em 1999, o meu pai veio a falecer e, como eu era o filho único, eu herdei tudo. Fui morar na fazenda grande junto com a minha mãe e a minha família. Tínhamos uma vida maravilhosa, até um acontecimento que mudou a minha vida para sempre. A Carol tinha 10 anos e Priscila apenas 6. As duas eram o meu tesouro de maior valor. As amava de toda a minha alma, junto com a minha querida esposa. E como eu morava muito longe da cidade, eu sempre levava as garotas para a escola de carro. Porém, havia uma van escolar da prefeitura que passava em frente à fazenda todos os dias para pegar os filhos dos funcionários e as pessoas que moravam na região. Era um lugar pacato, sem roubos e sem assassinatos. Existiam alguns relatos de onças na região, pois o lado da fazenda tinha uma densa floresta protegida pelo IBAMA e sempre havia guardas florestais na área protegendo a região. Era proibido a caça e quem fosse pego fazendo isso seria preso e responderia a um grande processo, pois matar animais no Brasil dá mais prisão do que matar um ser humano. E tudo aconteceu no ano de 2007, o ano em que a minha vida virou um inferno, o ano em que me mudei e até hoje eu não sou mais o mesmo. Em 24 de junho, nesse mesmo ano, as minhas filhas se arrumaram para ir para o colégio, porém, o meu carro não pegou devido a um frio intenso chegado nessa época do ano. Eu tentei de todas as formas, mas ele não pegou. A picape que eu tenho, ela estava fora da cidade fazendo trabalhos e entregas. Então eu não tinha outra opção, a não ser as minhas filhas irem de van que a prefeitura fornecia. E essa foi a pior escolha da minha vida. Se eu soubesse, eu não teria deixado as minhas filhas irem à escola naquele dia. Bem, eu levei elas até a saída da fazenda que dava para uma grande rodovia, e elas ficaram esperando a van em um banco feito para esse fim. Bem, eu estava muito atarefado. Estava dando o horário da van passar, então eu as deixei ali mesmo, pois era muito seguro e perto de casa. E minha filha mais velha, ela era muito responsável. E quando eu conto essa história, eu me desespero por me sentir culpado. Bem, chegando à tarde, eu fui buscá-las na escola, pois o meu carro havia voltado a funcionar. E chegando na cidade, eu fui até o portão da escola. Porém,
As minhas filhas não saíram no horário determinado. Eu conversei com a moça que ficava no portão da escola e a perguntei onde estavam as minhas filhas, e a mesma, muito assustada, ela falou que as minhas filhas não haviam ido para a escola. E na hora eu tremi de medo e de pavor, pois tinha deixado as duas rente à saída da fazenda onde a van passava. Eu voltei desesperadamente para a fazenda e, chegando em casa, eu perguntei à minha esposa sobre as meninas e ela falou que elas não estavam lá. Haviam 3 funcionários trabalhando comigo e eu fui com os 3 atrás das minhas filhas. Vasculhamos toda a redondeza da fazenda e nada. O único lugar que não tínhamos procurado foi na floresta, que era protegida pelo Ibama. Entramos na floresta e logo no início a gente viu o rastro de sangue. E nesse momento me desesperei na hora e fiquei cego de pavor e de medo. E logo na frente eu encontrei a Carol despedaçada, desmembrada e faltando algumas partes. E mais na frente eu encontrei a minha caçula da mesma maneira. Eu desmaiei na hora e só acordei 2 horas depois no hospital. Eu queria muito que fosse um pesadelo, mas não era. Era real, e não existe coisa mais dolorosa na vida do que perder os seus filhos, ainda mais dessa maneira. Quase fiquei louco de ver as minhas filhas naquela situação. Eu fiquei desorientado e sem direção. As autoridades constatou que foi uma onça que fez aquilo com as meninas. Eu e a minha esposa estávamos desesperados, chegando à beira da loucura. Naquele dia, a minha vida acabou. A minha esposa me abandonou dizendo que a culpa foi minha e voltou a morar com os seus pais. E em seguida nos divorciamos. Fiquei 15 dias trancado dentro de casa, sem motivação para viver. Mas um certo dia, eu recebi a visita de um antigo amigo do meu pai. O homem se chamava Osório. Ele foi capataz do meu pai, mas estava aposentado fazia 10 anos. Ele me disse uma coisa que me chamou muito a atenção. Marquinhos, onça não ataca de dia. Elas não fazem isso com animal. E muito menos com pessoas. Não tem lógica uma onça ter feito aquilo. Eu tenho uma larga experiência nessa região. Eu conheço cada mapa e floresta e sei bem o que eu estou falando. Mas o que o senhor quer dizer com isso, seu Osório? Se não foi uma onça que fez aquilo com as minhas filhas, o que pode ter sido? Marcos, existe tanta coisa nessa terra que você não vai acreditar o que realmente fez aquilo com as suas filhas. Fez por vingança. Eu vou te contar uma história que vai chamar a sua atenção e vai esclarecer essa sua cabeça. E nós dois vamos buscar por vingança. O seu pai foi um homem espetacular, um homem bom e fez riqueza com muito trabalho e muita dedicação. Trabalhava sol a sol para conseguir o que você tem hoje, mas mesmo assim, ele sendo um bom homem, ele fez muitos inimigos por causa da inveja. Em 1977, houve um caso de uma fera que estava matando os gados dos fazendeiros da região e atacou principalmente a fazenda do seu pai. Juntamos vários homens, capatazes, vaqueiros, fazendeiros, enfim, caçamos esse animal por quase 40 dias. E então, achamos uma casa no meio da floresta, e nessa casa moravam 3 irmãos. E ao redor dessa casa haviam vários bois, cabras e outras carcaças de animais mortos. E estes animais eram da nossa fazenda. Bem, já era em torno de 18 horas, estava escurecendo. Derrubamos a porta daquela casa e lá dentro tinha 3 homens maltrapilhos e muito sujos. Os homens estavam nervosos e gritavam conosco para irmos embora. Porém, eles começaram a se jogarem no chão e se contorcerem de modo assustador. Esses homens estavam gritando de dor e de ódio
E em seguida começaram a crescer pelos em seus corpos e presas enormes saíam de suas bocas. O seu pai olhou para nós e disse que eles eram as feras que estavam atacando as nossas fazendas. Nós não íamos esperar as criaturas se transformarem totalmente. Tínhamos total certeza que se aqueles homens se transformassem, nós estaríamos mortos. O seu pai apontou a escopeta calibre 12 para um deles e, sem pensar duas vezes, atirou bem na cabeça de um deles, explodindo seus miolos. Os demais homens atiraram na outra fera, atingindo ele no peito e no rosto. O outro homem, o mais alto e forte deles, pulou a janela e fugiu pelo mato, entrando na floresta. Nós matamos duas daquelas feras, porém, uma conseguiu escapar. Eu escutei o grito daquele homem ecoando pela mata, dizendo que iria se vingar de nós. E depois daquele dia, nunca mais tivemos notícias daquele homem. E pensamos que talvez ele fugiu da região ou foi morto. Bem, ele voltou para se vingar do seu pai. E como seu pai já está morto, ele veio se vingar de você, tirando aquilo que você mais ama, a sua família. Confesso que fiquei muito assustado com essa história, mas acreditei no seu Osório. Ele era um homem idôneo e muito sério, e não era de mentiras. Ele disse que me ajudaria a me vingar daquela fera. Eu não tinha mais nada a perder, pois havia perdido as minhas filhas e a minha esposa, então não me restava mais nada. O meu coração estava cheio de ódio e de raiva, e precisava matar o culpado que fez aquilo com as minhas filhas. O meu pai e os seus amigos mataram duas das feras, e a que ficou veio atrás de vingança. Bem, eu fui até Belo Horizonte, e com a influência que eu tinha com alguns amigos do meu pai do exército, eu consegui comprar várias armas e uma espingarda calibre 12. O mesmo tipo que o meu pai usou para matar uma das feras. Me preparei durante 3 meses juntamente com o seu Osório. Eu estava disposto a vingar a minha família. O seu Osório me orientou a esperar a chegada da grande lua, ou seja, a lua cheia. Era nessa época que o animal gostava de andar pela floresta. Eu perguntei ao seu Osório como esse animal atacou de dia as minhas filhas. E ele me disse que essa fera era o próprio demônio. E eles podem sim se transformarem a hora que quiserem, pois isso dependia do pacto que eles fizeram com o diabo. E nós não estávamos enfrentando um animal comum. Era um bicho vindo das profundezas do inferno, ou seja, o próprio Cane do inferno. Saímos na noite seguinte, que era lua cheia, e o seu Osório me falou que a fera viria atrás de mim. Aquela coisa queria vingar a morte dos seus irmãos. E como já havia feito isso com as minhas filhas, agora iria dar cabo na minha vida. Porque, na verdade, quem matou os seus irmãos não fui eu, e sim o meu pai. O seu Osório disse: "Pois é, filho, nós estamos lidando com algo surreal. Eu já fiquei frente a frente com essa coisa e sei bem o que estou falando. Essa criatura não vai ficar sossegada até te matar. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Mas nós estamos preparados para lidar com essa coisa. Fizemos algumas armadilhas ao redor da fazenda, principalmente perto da casa, para nos avisar quando a fera chegasse. E como a fera sabe a hora de atacar?" Eu fiz essa pergunta ao homem experiente que estava ao meu lado, e ele disse: "A fera é inteligente. Ela pode estar nos rodeando e nos ouvindo, e sabe que a gente está querendo pegá-la também." Bem, a noite chegou, e sem dúvida seria a noite mais longa da minha vida. Por volta das 23 horas, nós ficamos na frente da casa da fazenda, esperando aquela coisa. Ouvimos ao longe um uivo muito alto vindo da floresta densa, e em seguida percorreu um calafrio na minha espinha e senti o meu coração acelerar. Todos os animais da fazenda ficaram arrepiados e assustados. Eu tinha uma cadela, uma pastora alemão muito valente, e quando ela ouviu aquele uivo da criatura, ela se escondeu e começou a grunhir.
Até a minha cachorra sentiu o perigo que iríamos enfrentar. Aquilo não era um animal comum, e sim um lobisomem. A tão temida fera do folclore brasileiro que a gente achava que era apenas uma lenda. Mas agora se tornou mais real do que eu imaginava. Colocamos algumas armadilhas no cercado em frente da casa. Cordas amarradas na cerca com alguns sinos daqueles que colocam no pescoço dos bois. E um pouco mais tarde, ouvimos muito barulho vindo da cerca. Algo havia tocado as armadilhas. De repente, apareceu uma silhueta negra que se escondia nas sombras. O seu Osório automaticamente apontou com o dedo, dizendo que a fera havia ultrapassado a cerca. Prepara, porque agora a gente vai enfrentar algo inimaginável, que vai assombrar os nossos sonhos para o resto de nossas vidas. Isso é, se sobrevivemos. Neste momento, o cheiro de carniça podre tomou conta do ambiente. Era um cheiro insuportável. Comecei a ouvir passos pesados vindo em minha direção. Eu senti um calafrio tão grande na minha espinha que eu nunca pensei que sentiria tanto medo em minha vida igual naquela noite. Eu me lembrei das minhas queridas filhas, que aquele maldito matou cruelmente, acabando com a minha vida e destruindo tudo que eu tinha de mais valor. Muitas pessoas não acreditam no paranormal, acham que é lenda, mas se um dia essas pessoas tiverem um encontro com essa fera, irão mudar de ideia muito rápido, igual eu mudei. O diabo existe e ele está sobre a terra fazendo tudo o que é mal. Bem, de repente eu fiquei frente a frente com o assassino da minha família. O seu Osório deu um tiro de revólver calibre 38 na criatura, acertando somente um tiro de 5 disparos. A fera, com os olhos vermelhos e com mais ou menos 1,90 m de altura, aquilo se pôs de pé e olhou para o seu Osório com os olhos vermelhos de raiva e de ódio. Ela se movia como o vento, era muito rápido e sagaz. E com rapidez, ela deu uma patada no seu Osório, o jogando muito longe. Eu pensei que seria o nosso fim. A fera rosnava como um cachorro e em seguida foi até o seu Osório para terminar o serviço. Mas isso foi tempo suficiente para que eu mirasse nas costas daquela criatura. Acertei um tiro de 12 bem na espinha daquele maldito. Bem, antes dele chegar até o velho, a criatura deu um grito de dor que doeu os meus ouvidos e eu tive que colocar as mãos para tampar. Aquela coisa cambaleou e caiu de joelhos. Aproveitei a oportunidade e atirei na cabeça da criatura, a fazendo tombar. E a fera, já quase sem vida, começou a virar homem. E quando olhei a fisionomia, eu vi que aquele homem era um dos meus capatazes. Ou seja, o inimigo estava bem mais perto do que eu imaginava e conhecia todos os meus passos. Acertei mais um tiro em sua cabeça, espatifando os miolos da criatura. Em seguida, eu sentei e chorei muito, pois a minha família estava vingada. O seu Osório recuperou a consciência. Ele estava muito machucado, pois a patada que a fera deu nele quebrou seu braço e uma das suas costelas. Mas ele estava bem e sobreviveu. Ele disse que às vezes o inimigo está no nosso meio coletando informações sobre nós. Para a polícia, eu disse que aquele homem tentou invadir a minha fazenda e tentou roubar as minhas criações e por isso eu me defendi. Bem, eu fui processado, mas consegui escapar. E a minha família estava totalmente vingada. Mas a minha alma estava destruída. Então eu vendi a fazenda e fui embora de Minas Gerais. Hoje, eu moro na cidade de Serra, no Espírito Santo. Sou comerciante e tenho um pequeno negócio onde eu consigo sobreviver. A minha história parece um filme de terror, mas é totalmente real. Vocês nunca imaginam o tanto de pessoas que somem sem deixarem vestígios, e as autoridades não podem explicar o paradeiro. Hoje, eu sou um homem infeliz,
Nunca consegui encontrar a felicidade. Já até tentei ser feliz, e o que eu sei é que a vingança não resolve nada e também não ajuda. Eu sou sozinho até hoje, não confio em ninguém, estou apenas esperando os meus dias chegarem ao fim. Queria dar um conselho a todos vocês que sejam felizes, não importa as condições financeiras. Amem as suas famílias e as protejam, pois o mal ainda anda sobre a terra. Muito obrigado por contar o meu relato. Boa noite. É você, Satanás!